Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, seja estudando, seja descansando, seja brincando, como eu sempre digo, não importa o que você está fazendo, com quem você está fazendo e aonde você está fazendo. O que importa é que o Senhor Jesus e o doce amado Espírito Santo estejam aí do seu lado, fazendo companhia para você também. E aí, prontos para aprender mais um pouco dessa história maravilhosa da Bíblia sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus? Vamos ver o que a vida de Davi hoje vai nos ensinar para nós? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você já planejou pecar? Ou seja, fazer alguma coisa errada? O Roberto era um menino que fez isso. A família do Roberto tinha muito dinheiro, era o que a gente costuma chamar de uma família abastada. Só que o Roberto desejou uma coisa que infelizmente ele não ia conseguir com o dinheiro que a família dele tinha, porque todo brinquedo que o Roberto queria, o papai e a mamãe lá dava. Toda roupa, calçado que o Roberto queria, papai e mamãe dava, porque ele tinha condições financeiras para isso. Mas o Roberto desejou um brinquedo de um amiguinho, que o pai do amiguinho tinha feito para ele. Então, era um brinquedo assim, de muito apreço para esse amigo. E não tinha dinheiro que podia comprar. Todo o dinheiro do Roberto não podia comprar esse brinquedo. E o Roberto planejou que queria aquele brinquedo. E ele planejou o quê? Roubar o brinquedo. E não é que o Roberto fez isso? Aproveitou uma distração do seu coleguinha e foi lá e pegou o brinquedo do colega, escondeu, levou para casa dele e ficou caladinho. E ele achou que ninguém ia descobrir, que depois o pai dele faz outro para ele. Ele achou que nada ia acontecer, só que o Roberto era um menino cristão. E aquilo começou o quê? A incomodar dentro dele. E certa vez o rei Davi também planejou pecar. E como Deus lidaria com aquele poderoso rei, seu servo amado e escolhido? Vamos aprender hoje então sobre isso? Bom, Davi agora já estava no trono, fazia 20 anos que Davi já estava governando sobre toda a Israel. E tinha acabado o inverno, começado a primavera, que era a estação aonde os reis, tinha acabado ali o frio, os reis saíam para a guerra, para defender seus territórios, porque durante o inverno tá todo mundo, com frio, quietinho, cada um dentro da sua casa, descansando, no frio. Mas quando chega a primavera, vamos ver o nosso reino, vamos ver como é que tá a cerca, não é assim? Vamos ver como é que tá os muros, como é que tá o povo. E aí, sempre tinha o quê? Antigamente, tinha aqueles reis que aproveitavam que o outro estava descansando em época de paz e invadia o território do seu inimigo. E então, agora tinha chegado a primavera e Davi tinha ali, como inimigo de Israel, o povo de Israel tinha inimigos chamados amonitas. E Davi, já estava já 20 anos ali no trono, desde os 15 anos, quando ele lutou contra o gigante Golias, ele sempre em guerra, sempre em batalha. Então, a Bíblia fala que Davi, tá aqui, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Fala bem assim, e aconteceu que tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, Davi falou, já guerrei muito, já fui para muitas batalhas, então agora eu vou ficar descansando. Joabe, você é meu comandante, você vai. Só que era o quê? Comum, normal. O rei estar à frente do seu exército e não mandar o seu comandante ficar na frente do exército. Sempre era o rei quem estava ali na frente. Então, ele permaneceu em Jerusalém. E certo fim de tarde, Davi estava lá, a batalha lá acontecendo, Davi não foi.
E aí ele ficou em casa. E ele, depois do almoço, né? Barriguinha cheia, vou tirar um cochilo, tô cansado. E aí Davi foi dormir. Só que quando ele deitou para dormir, ele ficou incomodado, sabe? A Bíblia não fala se a comida não lhe caiu bem, ou então às vezes o pensamento de Davi, nossa, o que será que está acontecendo lá no campo de batalha? Será que estão vencendo? Será que estão perdendo? O que será que está acontecendo? Porque ele não foi, né? A obrigação dele era estar lá na guerra, mas ele não foi. E aí, com certeza, começou a vir, né, pensamento, às vezes até de culpa no coração dele, por ele ter mandado os seus homens e ele ficado, não tá na frente de batalha. E aí, nisso, ele fez o quê? Ele perdeu o sono. E aí, ele saiu pro terraço, né? Tem às vezes casa de pessoa que tem o sobrado assim em cima e tem aquela parte, o terraço ali. E ele saiu no terraço do seu palácio. E a Bíblia fala que do palácio de Davi lá em Jerusalém, que ficava no alto, então ele via toda a cidade, seus telhados. E Davi tá lá. Ai, perdi meu sono, como é que ela tá ali olhando, observando. De repente, Davi olha e vê o quê? Ele vê uma mulher tomando banho. O que era o certo fazer? Ele, como homem, a mulher não sabe que o rei tá olhando ela. Ele virar pro outro lado, né? E fazer de conta que não viu e entrar para dentro do quarto de novo. Não, Davi ficou lá, olhando, observando. E Davi sabia que ele devia olhar para outro lado. E aí, o que ele fez? Ele chamou os seus servos e perguntou quem era aquela mulher. E o servo dele respondeu: o nome dela é Betseba. Ela é esposa do seu soldado Urias. Davi falou. Davi também era casado. E Davi, naquela época, era comum. Ele não tinha só uma esposa, ele tinha várias esposas, né? Porque era comum os reis, né? Às vezes, quando ele estava assim guerreando entre um reino e outro, para cessar a guerra, aquele rei que perdia a batalha falava bem assim: olha, para selar o acordo de paz entre nós, eu vou te dar a minha filha como esposa, que assim minha filha tá lá, você não vai entrar em guerra comigo. Então Davi tinha várias esposas, algumas delas por acordo de paz que ele tinha feito em campo de batalha. Então ele não tinha necessidade de estar de olho comprido na mulher dos outros. E Davi mandou os seus servos, né, irem e trazerem Betseba para ele, para poder ele conversar com ela. E assim foi feito. Davi foi, né? O servo foi, trouxe Betseba para casa de Davi e Davi se enamorou dela e passou aquela noite com ela. Outro dia de manhã cedo, mandou ela para casa. Só que, o que acontece, crianças? Davi planejou pecar ali. Ele não tinha necessidade daquilo. Porque aqui, ó, dentro da Bíblia, a palavra de Deus nos fala que adultério é o quê? É quando duas pessoas são casadas e uma delas tem um relacionamento fora do casamento. Então, Davi não tinha necessidade de se namorar daquela mulher, porque ele já tinha suas mulheres. E ele não tinha necessidade também de fazer o que ele fez, passar a noite com ela, né? Porque ele não tinha ali suas mulheres dentro do palácio. Mas ele fez isso. E Deus ficou muito triste com essa atitude de Davi. E aí, passado alguns dias, né, Betseba mandou um recadinho para Davi. Mandou uma serva dela falar para Davi que ela estava grávida. E agora? Ai. Betseba grávida. O marido dela lá na guerra, no campo de batalha. Todo mundo ia falar: como é que pode Betseba estar grávida se o marido dela está no campo de guerra? Quem será o pai da criança? E pela lei de Moisés, aqui ó, que nós vimos lá, quando Moisés subiu no monte para poder receber os mandamentos de Deus, Deus deu 630 leis para que o povo seguisse. E uma das leis era: se o homem fosse pecado, assim, pego em adultério com uma mulher, sendo ele casado, ela casada, ou até mesmo solteiro, eles eram colocados em praça pública
e eram apedrejados, os dois. E aí Davi, por ser um rei poderoso, ele decidiu usar o seu poder para se livrar desse BO, né, que ele tinha criado, esse boletim de ocorrência. Fez o quê? Mandou um recado para Joabe e mandou chamar Urias, o marido de Betseba, lá do campo de batalha. Quando Urias chegou, Urias, eu mandei você vir do campo de batalha que eu quero saber como é que tá a guerra, estamos ganhando, como é que tá os amonitas. Não, majestade, tá tudo certo, tudo ok. Davi foi, paparicou, ele falou, olha, agora, meu querido, você pode ir para casa, descansar, e depois você volta para falar comigo antes de voltar para o campo de batalha. Só que sabe o que Urias fez? Davi até falou, olha, eu vou mandar, né, já que você tá cansado de ficar tanto tempo, né, sem ter uma boa alimentação, sem estar comendo comidas gostosas, eu vou mandar lá para sua casa uma boa alimentação para você. Só que sabe o que Urias fez? Pegou lá o seu colchonetezinho, né? Ali seu colchãozinho de palha que eles usavam lá no campo de batalha. Pegava assim a palha, né? Trançava e fazia tipo um colchãozinho. A gente fala de hoje desses colchão de água, né? De quando você vai para acampamento, aquele colchãozinho que você enrola assim, aperta bem e coloca nas costas. Ele pegou seu colchãozinho e foi dormir, sabe onde? Na porta do palácio, junto com os empregados do palácio, junto com os servos do palácio. E Davi, certo de que ele estava lá, dormindo com Betseba, né? Passou, todo mundo vai ver Urias, chegou, foi para casa, dormiu com a esposa, se Betseba aparecer grávida, filha de Urias. Olha só, Davi, o que Davi planejou. Mas de Deus a gente não esconde nada. Quando foi no outro dia, ele aí, Urias, tudo bem, querido? Como foi a noite? Viu sua esposa? Não, fui para casa não. Como assim você não foi para casa? Davi perguntou para um servo se Urias tinha ido para casa. O servo, não, majestade, ele dormiu lá no portão junto com os outros soldados que veio com ele. Como assim? Eu mandei ele ir para casa, ele não foi? Aí ele mandou chamar Urias. Falou, Urias, por que você não foi para casa? Eu mandei você para casa. Aí Urias falou, meu senhor, e dormi numa cama quentinha com a minha esposa, sabendo que os meus companheiros estão lá no frio, passando fome, no campo de batalha? Não, eu não posso fazer isso. Isso é contra o meu senhor, aquilo que eu acredito. Não, de jeito nenhum. E aí Davi ficou assim, hã? Porque a atitude que era para Davi ter tido, que era para ele estar lá no campo de batalha, era para ele ter esse tipo de sentimento, quem é que estava tendo isso? Sentimento de compaixão e de companheirismo com os colegas? Era Urias. Ele, tá bom então, meu querido. Então à noite você vem jantar comigo aqui no palácio. E aí, Urias veio e Davi fez o quê? Embriagou Urias. Deu bastante vinho para ele tomar, para ele ficar relaxado. Ele falou, quem sabe ele relaxando, né? O sentido dele ficar relaxado e ele vai para casa dele. Urias foi? Não, de jeito nenhum. Dormiu de novo ali na porta do palácio, junto com outros soldados que tinham vindo junto com ele. Aí Davi ficou furioso, falou, não vai ter jeito. Aí sabe o que Davi planejou? Escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregar esta carta. Qual que foi a carta que Davi mandou para Joabe? Davi escreveu na carta para Joabe falando para ele que era para Joabe colocar Urias na frente de batalha. Aonde tivesse havendo a batalha, onde tivesse mais perigoso, era para colocar Urias. E Urias pegou a cartinha todo feliz, porque estava indo levar um recado do rei, foi embora, levou. E como o rei mandou, Joabe fez. Quando eles foram lutar com os amonitas, Joabe mandou Urias para frente de batalha e lá Urias morreu. E aí, Davi mandou recado para Joabe, perguntando como é que tinha sido a batalha, como é que estava sendo a batalha lá. E aí Joabe escreveu para ele, falando, olha, majestade, a batalha não está muito fácil, uma hora a gente vence, outra hora a gente perde, mas olha, infelizmente, Urias morreu.
E aí, quando Davi soube que Urias tinha morrido, né? Betseba também soube, e aí ela lamentou a morte do seu marido. Passados os dias de luto, Davi fez o quê? Davi trouxe ela para o palácio e se casou com ela. E aí o bebê nasceu. Só que agora todo mundo, era verdade, o bebê era de Davi. Mas ninguém desconfiou que tinha sido o quê? De adultério. Então ali agora Davi, ufa, que alívio. Problema resolvido. Urias morreu, eu casei com ela, bebê nasceu, tudo tranquilo. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus não se agradou dessa atitude de Davi, porque Davi planejou. Olha só, Davi cometeu 3 pecados. Primeiro pecado, cobiçou a mulher que era do seu próximo, de Urias, ele não tinha necessidade. Segundo pecado, adulterou com ela. Terceiro pecado, cometeu assassinato, porque ele mandou Joabe colocar, Urias era um dos seus melhores soldados, na frente de batalha. E aí ele acobertou o seu pecado. Mas Deus, como vê tudo, mandou um recadinho para Davi. Passado algum tempo, né? Passado ali os 9 meses, a criança nasceu. Davi tá todo feliz da criança ter nascido. Aí Deus mandou o quê? O profeta Natan ir lá ter um dedinho de prosa com Davi, ir lá conversar com Davi. Natan foi contar uma história para Davi. Natan contou por parábolas para ele, falou assim: Majestade, eu vim aqui contar uma história para o senhor. Aí Davi, pois não, pode contar, Natan. Ele falou assim: olha, um homem muito rico, senhor de muitas ovelhas, de um rebanho muito grande. E esse homem resolveu dar uma festa, ele muito rico. E ele tinha um servo que só tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha desse servo, ele pegou ela pequenininha, novinha, né? Aquela ovelhinha pequena. E essa ovelha é o xodó desse servo, desse homem rico. Por quê? Ela foi criada junto com seus filhos, as crianças que davam leite para essa ovelhinha, as crianças que cuidavam dessa ovelhinha. Então, ela como se fosse um animalzinho ali da família. E este homem rico resolveu dar uma festa. Ele falou: não vou matar as ovelhas do meu rebanho, não, mesmo ele tendo muitas ovelhas. Eu vou pegar a ovelha daquele servo. E ele pegou a única ovelhinha que esse servo dele tinha e matou para fazer o banquete para os seus convidados. E ele fez isso, pegou a ovelhinha e fez a festa com a ovelhinha do homem mais pobre. Davi ficou furioso, falou assim: me mostra quem que é este homem, porque eu vou mandar matá-lo. E aí o profeta Natan, que era um homem de Deus, pegou e falou para ele: Davi, este homem é você. Ele: eu? Aí o profeta Natan falou: sim, é você, Davi, porque Deus te deu o reino de Israel como tinha te prometido, te deu várias mulheres e você adulterou com Batseba, a esposa do seu soldado. E não feliz com isso, Davi, você ainda o assassinou, mandou ele para a frente de guerra. Mas Natan não sabia disso, mas Deus tinha mostrado para ele. Aí Davi caiu em si: ai meu Deus, pequei contra o Senhor. E agora? Aí Natan falou: olha, Deus já te perdoou pelo seu pecado, mas só que o teu pecado, Davi, vai ter consequência. Daí, olha só o que Natan falou para ele: Davi, Deus disse a você: eu ungi você rei de Israel, eu livrei você de Saul, você tem muitas esposas, eu dei a você toda a nação, porque você fez pouco caso do meu mandamento, fazendo o que é errado. Você matou Urias, você roubou a mulher dele. Então, as palavras de Deus ditas por Natan cortaram profundamente o coração de Davi. E Natan disse ainda mais: Deus vai punir você, Davi. Você sofrerá por essa maldade. Por causa do que você fez, você terá muitos problemas em sua família. Deus disse para Davi que o pecado sempre causa problemas. E é por isso que Deus queria que Davi escolhesse o caminho certo, em vez de escolher pecar. Deus
queria que Davi se lembrasse de que o pecado sempre provoca problemas. E com grande tristeza, Davi se abaixou e clamou: pequei contra o Senhor. Com a profunda tristeza, daí Davi confessou seu pecado a Deus e Deus o perdoou. E Natan disse mais a Davi: ó, o Senhor perdoou seu pecado, tá bom? Não se preocupa, você está perdoado. Mas por causa do seu pecado, você não vai morrer, não. Deus vai te perdoar, mas a criança que nasceu vai morrer. E aí, Davi, que estava lá todo feliz com Batseba, com o seu bebê que tinha acabado de nascer, tinha 7 dias, depois de 7 dias das crianças nascido, Deus fez o quê? Recolheu a criança, levou a criança faleceu. Por quê? Por causa do pecado de Davi, ó. Por ter falhado em escolher o caminho certo, Davi teve que enfrentar as consequências do pecado que cometeu. Aí, pouco tempo depois de que Natan foi embora, né? Embora Davi tenha orado por sua recuperação, a criança ficou, né? Depois de nascido 7 dias vivos, mas daí faleceu. E Davi aprendeu que o pecado tem consequências e que sempre é melhor escolher o caminho de Deus. E o nosso versículo de hoje, crianças, ó, tá lá em Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12, tá escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele só são os caminhos de morte. Então, às vezes, né, digamos que você tá indo numa estrada, né, e aí tá escrito lá numa placa bem grande, uma placa amarela: perigo, estrada interditada. Se aquela estrada tá interditada, às vezes é uma ponte que caiu, uma pedra que rolou pro meio da estrada, ou é um buraco que tá lá no meio da pista, você vai continuar naquela estrada, o que vai acontecer? Você vai sofrer um acidente, não é? Então, foi isso que aconteceu com Davi. Certo caminho ou determinado modo de vida pode parecer bom ou certo para algumas pessoas, mas na verdade é pecado. Todo caminho que é pecado leva à morte, ou seja, à separação de Deus, mesmo que pareça um bom caminho. Então, se você já crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa ter cuidado com a maneira pela qual você vive e com as escolhas que você faz. As coisas que você faz pode parecer certa para você e para os outros, mas estão realmente de acordo com o que Deus diz na sua palavra? Se você escolher caminhos que não são os caminhos de Deus, haverá consequência. E se você ainda não tem Jesus no coração, se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, o caminho de Deus é o caminho para a vida eterna. E você precisa crer em Jesus como seu Salvador do seu pecado, porque senão você está indo o quê? Para caminhos de morte. Assim como Davi estava indo. Então, ó, se você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, crianças, você precisa escolher o caminho certo de Deus. Não permita que as fortes tentações do inimigo atraiam você para o pecado. Então, lembre-se sempre desse versículo de Provérbios 14, 12. Quando você for tentado, pense no que a palavra de Deus diz sobre aquele pecado. Pense no problema que você terá que enfrentar e em como o seu pecado também machucará outras pessoas. Lembre-se que o seu pecado não pode ser escondido de Deus. Pense que o seu pecado vai ofender a Deus, que ama tanto você. Então peça para Ele dar a você força para escolher o caminho certo em vez do pecado. Se você já tiver cedido à tentação, confessa seu pecado a Deus, aceite seu perdão e peça para Ele te ajudar você a escolher o caminho certo da próxima vez. Lembre-se de que quando você enfrenta a tentação, você tem que usar os 3 P. Para, pensa no que você está fazendo e pede para Deus te ajudar a escolher o caminho certo. Mas talvez você
tenha entendido que tem pecado contra Deus e gostaria que Deus transformasse você. Você sabe que nasceu com desejo de pecar. E a palavra de Deus diz, ó, aqui em Jeremias 17:9, fala bem assim, ó: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, você foi criado por um Deus santo e perfeito. Ele ama você e quer ter relacionamento especial com você. Porém, o pecado separa você de Deus. E todas as coisas ruins que você faz provêm do seu coração pecaminoso. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e viveu de um modo perfeito. Embora não merecesse ser castigado, ele escolheu sofrer por você e por mim e morreu na cruz por causa dos pecados que nós cometemos. O sangue dele efetuou o pagamento exigido por Deus pelo pecado. E a Bíblia diz, ó, em Colossenses 1:14, ó: em quem tendes a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Jesus, por causa da morte dele, Deus também pode perdoar você. Jesus foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Ele está vivo lá no céu para sempre. Só ele pode perdoar o pecado. E a palavra de Deus também fala aqui, ó, em João 3:36, fala bem assim, ó: quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso significa que se de todo o coração você confiar no Senhor Jesus, que morreu na cruz para pagar pelo seu pecado, que você cometeu, ele dará a você a vida eterna no céu com ele. Você pode fazer, né, essa opção. Ou eu quero escolher o caminho, ó, como está aqui no versículo de Provérbios 14:12, ó: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Você pode escolher o caminho de morte, que é ir para o inferno, né? Ou você pode escolher ir para o céu, aceitando o sacrifício maravilhoso do Filho maravilhoso de Deus. Jesus fez por nós ali naquela cruz. E não faça como o Roberto, do começo da nossa história, que fez o quê? Ele planejou fazer aquilo que era errado. Ele planejou pecar. Porque Deus, ele fica muito triste quando a gente planeja fazer algo de errado, né? Talvez você não planejou roubar como Roberto, mas talvez você tenha desobedecido seus pais ou as regras da escola, mesmo sabendo que era errado. Alguns meninos cristãos e algumas meninas cristãs também, até mesmo eles, conhecendo a palavra de Deus, às vezes quebram algumas regras de Deus em relação a manter seus corpos puros, né? Às vezes eles cometem, né? Eles são jovens, aí eles cometem o que? O pecado de querer se namorar como se fossem casados, mas na Bíblia fala que isso é pecado. E em Tiago 4:17 fala, ó: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, agora eu vou fazer uma oração e você aí que ainda não tem Jesus no seu coração, é a oportunidade para você aceitá-lo agora dentro do seu coração. E você que já tem Jesus no coração, às vezes você fala, nossa, e né, às vezes Deus tá falando com você, ixi, eu achando que ninguém tinha visto aquilo de errado que eu fiz. É melhor eu pedir perdão para Deus, é agora. Então você vai ter oportunidade. Vamos lá? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor que está assentado aí no seu trono, nos olhando, vendo tudo o que acontece conosco, o Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente. É a Ti, Senhor, que eu venho agora em oração para, através do seu Filho Jesus, pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu confesso que sou pecador. Confesso, Senhor, que tenho tido pensamentos que não são legais, tenho visto coisas que não são boas, tenho tido atitudes erradas, tenho feito coisas que não lhe agradam, falado coisas que não agradam ao Senhor. Mas Jesus, olha, perdoa os meus pecados.
Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Venha morar no meu coração e me ajude, Espírito Santo, a fazer aquilo que é certo. Desde já, papai, eu te agradeço pelo Senhor ser o meu Senhor e Salvador. Papai, eu já te conheço como meu Salvador e eu tenho tido atitudes que não te agradam. Então, o Senhor me perdoa para que eu não escolha os caminhos que me levam à morte, mas que eu escolha os caminhos que me levem ao céu para morar contigo. Por isso te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, essa foi mais uma parte da história de Davi. Mas acabou, professora? Não, não acabou. Temos mais histórias da vida de Davi. Mas eu trouxe aqui uma musiquinha, ó. Por quê? Essa música fala que se você já tem Jesus no coração, você pertence a Ele. Então você tem que fazer a vontade dele, assim, ó. Eu pertenço a Cristo, pois me comprou para o seu serviço, me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Isso mesmo, se você pertence a Jesus, Ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje, tá bom? Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá aquele sininho na opção todas, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha. Às vezes tem alguma coisa assim, alguma dúvida que você ficou, não entendeu? Escreve lá que a professora Esther responde você, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.